Ministrarmos nesta manhã o estudo da nossa escola online. Estamos estudando sobre o livro Coronavírus e Cristo, de John Piper. E você terá a oportunidade nesta manhã de interagir conosco, fazendo perguntas e enviando-nos aqui através do chat aquilo que você deseja saber sobre o que será falado pelo pastor Daniel. Vou passar a palavra a ele e ele nos conduzirá neste estudo. Aguardo a sua participação conosco. Muito bom estar de volta nesta manhã e podermos continuar refletindo na palavra do nosso Deus. Estamos trabalhando nesta linha de entendimento, de base, para compreendermos o que Deus tem para nós, para cada homem, cada mulher, cada discípulo dele nesse tempo aqui, que estamos experimentando essas mudanças na nossa vida. E uma das coisas que sempre marca a história do ser humano são as perguntas. Somos questionadores por natureza. E a nossa questão é sempre voltada para a nossa vida, para o fundamento, entendermos o que está acontecendo ao redor, sabermos por onde estamos andando. Qual que é o terreno que estamos pisando? E muito importante observarmos que John Piper nos conduz, nesse primeiro tempo de avaliação da questão do coronavírus, ele nos conduz justamente para compreendermos onde nós estamos pisando, onde nós estamos nos firmando. Na primeira semana, ele nos chamou para a rocha. Ele nos chamou para Jesus. Na segunda semana, ele mostrou que essa rocha, ela é sólida, ela é firme. E agora nós, nessa terceira semana, vamos pensar um pouco sobre a rocha que é justa. Tudo isso vai construir a nossa firmeza, a nossa solidez naquilo que nós vamos pensar sobre esse tempo de pandemia. Porque se Deus não é justo, se essa rocha não é justa, então como podemos nos firmar nela? Como podemos saber se ela realmente é sólida? Como podemos saber se o terreno ao qual nós estamos colocando nossos pés é um terreno realmente que vai nos sustentar nesta crise, na pós-crise, e em todas as situações que nós experimentamos constantemente? E John Piper, então, ele nos conduz para entender que Deus é justo. E essa justiça divina, ela vai fortalecer através da santidade de Deus e da sua bondade. Que nós precisamos justamente pensar que Deus está agindo ao nosso redor e trabalhando conosco, nos ensinando onde colocar realmente os nossos pés. E, primeiramente, nós vamos pensar sobre essa dignidade de Deus em ser justo, em ser santo, em ser bom. E isso tudo transcende o infinito, transcende aquilo que nós compreendemos, aquilo que nós, como seres finitos, podemos alcançar. O Antigo Testamento, ele nos traz a ideia da santidade de Deus. E essa santidade, justamente, ela vai ser o primeiro fator que sustenta essa justiça divina. E a palavra santidade, ser santo, vem de kadosh. Literalmente, kadosh é cortar fora, aparar,
mas também tem um sentido de brilho, de pureza. Por isso que, quando se aplica a Deus a ideia da santidade, mostra que Ele está num nível ou num patamar que só Ele pode estar. Só Ele consegue viver ou estar neste nível. Não há nenhum outro ser no universo que atinja esse nível de santidade. Por isso, então, que essa santidade de Deus, ela mostra que onde nós estamos pisando, a justiça de Deus, ela se manifesta ali poderosamente. Essa transcendência divina, ela é tão presente que nós temos algumas situações bíblicas, e eu quero aqui destacar 3 situações, onde a santidade de Deus, esse governo de Deus, ele é absoluto. E o primeiro exemplo vem quando, no deserto, Moisés, diante da realidade da falta de água, Deus então manda Moisés tocar na rocha. E Moisés, por uma reação momentânea, emocional, circunstancial, ele fere a rocha. E com isso, cria realmente uma situação onde a santidade de Deus é atingida. Diz o texto de Números, capítulo 20, verso 12, vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Moisés tratou Deus não como alguém nesse patamar acima, mas apenas como mais uma autoridade na vida. Isso nos leva a refletir que a nossa confiança em Deus, em nos sustentar nesse deserto da vida, deve ser plena. A santidade de Deus, ela é plena. Nós devemos continuar confiando nele, mesmo quando as circunstâncias sejam as mais difíceis. A nossa confiança permanece em Deus. A nossa firmeza permanece em Deus. E de forma alguma nós devemos ferir a essa santidade divina. O segundo exemplo está em Isaías, capítulos 8, versos 12 e 13. E diz assim: não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Não coloque Deus no nível dos homens. Tem muita gente que tem medo de Satanás. E o próximo texto que nós vamos ler, ele vai entrar mais nisso. Tem gente que tem medo das autoridades humanas, mas não tem, como diz a linguagem aqui, esse pavor. Ou seja, saber que esse Deus, ele está além, acima de qualquer outra autoridade humana. Deus chama a atenção do povo através do profeta Isaías para mostrar justamente esta realidade. O terceiro exemplo é o que Jesus ensina, e está lá em Lucas capítulo 12, versos 4 e 5. Jesus mostra àquelas pessoas que estavam ao seu redor, seus discípulos e outros homens, a quem verdadeiramente eles deveriam temer. E diz assim o texto: eu lhes digo, meus amigos,
Não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Como eu disse, tem gente que tem medo do diabo. Tem gente que tem medo dos homens. Mas Jesus está mostrando que, verdadeiramente, o ser, a pessoa que deve ser temida é Deus. Porque os homens, eles podem tirar a nossa vida, tirar a nossa paz, tirar a nossa segurança neste mundo, tirar nossos bens, nossas propriedades, nosso alimento, tirar muita coisa. Mas eles não têm poder de lançar a alma na condenação. E quem não tem poder de lançar a alma na condenação, não tem também poder de salvar. Satanás, ele pode levar as pessoas à morte. Ele pode tirar os bens das pessoas, como nós vemos claramente isso na história de Jó. Ele pode trazer doenças para as pessoas. Mas, novamente, a afirmação de Jesus é que ele não tem o poder de lançar as pessoas na condenação do inferno. E isso está nas mãos de Deus. É Ele quem tem todo o poder. John Piper, ele está trabalhando a ideia do governo soberano de Deus, esse controle de Deus sobre todas as coisas. E a rocha que nós estamos nos firmando é essa rocha que é justa, que é segura. E nós vamos justamente vivermos nesse tempo e em qualquer tempo na dependência de Deus. Mas ainda, John Piper, ele continua falando que Deus está acima de tudo, mas Ele não é um Deus solitário, isolado. O nível que o nosso Deus vive, Ele vive misteriosamente numa comunidade. Talvez a nossa mente finita, e certamente a nossa mente finita, ela tem dificuldade de compreender muitos conceitos, muitas ideias neste mundo. E essa realidade de Deus ser um e ser três é algo que tem intrigado a humanidade. O cristianismo, os grandes homens de Deus, os teólogos, têm debatido, estudado essa questão nesses últimos 2 milênios. Cada vez mais que se estuda, menos se sabe. A grande verdade é que o nosso Deus, não sendo um Deus solitário, vivendo de forma misteriosa em 3 pessoas, bem distintas, é muito mais para nós compreendermos a nossa necessidade de vivermos de forma comunitária. Deus se mostra como o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E isso é profundamente significativo para nós, porque mostra essa harmonia num único Deus. E textos bíblicos mostram que esse relacionamento, e eu coloquei aí especificamente no estudo, e foi colocado nas redes sociais, o estudo, e citam 2 textos, que falam que esse relacionamento é um relacionamento de amor, é um relacionamento de agrado,
Por isso, o nosso Deus, sendo um Deus justo, santo, Ele não é um Deus solitário. Nesse tempo de pandemia, nós estamos percebendo claramente a nossa necessidade de relacionamentos, a nossa necessidade da convivência, a nossa dependência um do outro, a nossa carência afetiva que temos dos homens, um dependendo do outro. E nós nos espelhamos isso no nosso Deus. Ele é um Deus que se manifesta em 3 pessoas, que é até difícil dizer, mas Ele é 3 pessoas, que vive uma perfeita harmonia e num relacionamento de amor. O texto de Marcos capítulo 1, verso 11, é uma declaração de Deus a respeito de Jesus. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E depois em João 14, 31, diz assim: Todavia, para que o mundo saiba que amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou, levante-se, vamos-nos daqui. É perceptível que há um relacionamento, e aqui citado, de amor entre o Pai e o Filho. Isso se reflete para nós nesse tempo difícil, de nos firmarmos no Deus, a rocha justa, que tem essa harmonia de relacionamento. Tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui, uma pergunta especialmente da Priscila para você. Deus cria ou permite o mal? Essa é uma pergunta boa. Como Criador de todas as coisas, Deus é a origem de tudo. Mas quando nós pensamos sobre a presença do mal na humanidade, existem muitas maneiras de ver. E uma das maneiras de olhar isso é que o mal, ele se apresenta no mundo como uma perversão do bem, ou um destruir daquilo que Deus produziu de bom. Com isso, nós percebemos a soberania divina controlando todas as coisas. Mas como a Bíblia afirma lá em Tiago capítulo 1, que Deus não faz o mal para ninguém, Deus não produz nenhum tipo de mal, ou quer dizer, Deus não traz nenhuma coisa que seja destruidora da humanidade, mas sim, Deus sempre traz o homem para perto de si, para o bem, mas ao mesmo tempo Deus criou um ser que tem a capacidade de escolha. E o mal é justamente quando o homem se coloca contra Deus. É importante observar que o nosso Deus justo, Ele tem todos os seus atributos em plenitude. Assim como Ele é pleno no seu amor, Ele é pleno na justiça. E aquele que se coloca contra Ele, se torna adversário dEle, então ele vai sofrer a pena de se colocar contra Deus, se colocar contra o mal. E é claro isso quando nós observamos a queda de Lúcifer, aquele anjo querubim criado por Deus, perfeito, abençoador, mas quando ele se rebela contra Deus, ele é chamado de Satanás. E a palavra Satanás significa adversário. Ou seja, Deus, como diz lá
no capítulo 1 de Gênesis, verso 31, que tudo que Deus fez é muito bom, ou seja, toda a criação divina é boa, tudo aquilo que Deus criou é bom, significa que de Deus só vem a bondade. Mas quando o homem se rebela contra Deus, quando o homem se põe contra Deus, então essa atitude rebelde vai também trazer o mal sobre ele, que é a consequência do seu ato de rebeldia contra Deus. Ainda dentro dessa pergunta feita pela Priscila, a Sônia pergunta aqui para a gente: sendo Deus amor e justiça, Ele permite que os benefícios, as bênçãos, elas venham também sobre as pessoas que não o servem, e até mesmo sobre aquelas que parecem más aos nossos olhos. Como que a gente pode explicar isso? O texto que eu citei de Gênesis capítulo 1, verso 31, que fala que Deus criou tudo bom, diz que toda a manifestação dele é para o bem da humanidade. Toda a manifestação dele é de amor e misericórdia. Com isso, nós vamos unir essa afirmação de Moisés à afirmação de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, quando ele diz que Deus faz chover sobre os maus e bons. E podemos ainda pensar no finalzinho do Sermão do Monte, e nós trabalhamos esse texto mais na primeira semana, quando ele diz que na vida todos enfrentam tempestades. Ele diz que as pessoas constroem casas sobre a rocha ou sobre a areia. E todas elas vão ter tempestades, sofrer ataques. Isso nos leva a pensar que também todos que estão neste mundo vão receber as bênçãos de Deus, vão ser abençoados por Deus. Mesmo homens maus, mesmo homens que estão comprometidos com o pecado. Há um entendimento, e o pastor Aide pregou agora pela manhã, naquele texto de Abraão e Ló, e há uma observação que o autor faz no último versículo sobre o pecado de Sodoma, sobre como aquelas pessoas eram pecadoras. Mas se nós olharmos aquele mesmo texto, diz que as campinas onde eles habitavam eram campinas férteis. Deus abençoa. Deus dá oportunidade ao homem. Deus conduz o homem para ele mesmo. Como eu disse, ele está sempre interessado em abençoar. As escolhas que os homens fazem no seu tempo mostram o seu caráter. E como Deus, Ele é amoroso, misericordioso, mas Ele é justo, as escolhas que os homens fazem trarão as consequências sobre eles. Com isso nós compreendemos que essa rocha que nós estamos firmados, ela manifesta sempre o desejo do homem trilhar e firmar a sua vida em cima dele. Mais alguma pergunta? Vamos prosseguir. Por enquanto, não. Caminhando, ainda precisamos pensar que justamente essa santidade está ligada ou interligada à justiça divina. Como pensar nessa santidade de Deus? Pensar no padrão de santidade. Nós, nesse mundo, sempre comparamos alguma coisa com alguma coisa. Quando nós comemos um alimento e dizemos que ele é bom ou ele é ruim, nós estamos estabelecendo um padrão. E esse padrão é o nosso paladar. Gostamos de uma coisa, gostamos de outra. Cada um vai estabelecer isso. Mas com Deus,
que vive, que é neste patamar que só Ele existe, só Ele é visto nesse nível, como estabelecer esse padrão? Não há como pensar, nós como criaturas finitas, o que era antes de haver a criação do mundo, antes da criação do universo. Quando Gênesis capítulo 1, verso 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, ali é a criação do universo, e a nossa mente fica pensando, mas o que existia antes da criação do universo? A única resposta que nós temos é que antes disso, Deus. Deus não ocupa tempo nem espaço. Então, Deus é. Por isso que a melhor compreensão para o nome de Deus é o eterno. Ele é. Ele é a pessoa eterna. E como esse ser eterno, ele é a única realidade onde pode se estabelecer um padrão. Esse padrão de santidade é estabelecido pelo próprio Deus nele mesmo, para ele mesmo. É um princípio fundamental nós compreendermos que todo o universo está fundamentado nesse padrão divino. Esse padrão, ele é o padrão que a própria pessoa divina estabeleceu por ele mesmo, para ele mesmo e para toda criatura. Por isso que quando o homem nega a existência de Deus, e nega não simplesmente verbalmente, mas nega na sua maneira de viver, ele traz sobre si as consequências de negar a esse Deus. Porque ele se torna, então, uma criatura boa, mas uma criatura que está contaminada pelo mal. Um dos textos interessantes que a Bíblia traz para nós é o que está em Romanos capítulo 11, verso 22, que o apóstolo Paulo diz assim: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. Paulo está tratando, nesse contexto, de que os discípulos de Jesus, eles foram colocados no povo de Israel, enxertados na videira verdadeira. Esse é o contexto. E ele chama a atenção para a bondade e a severidade de Deus. O padrão é Deus. O padrão de bondade é Deus. O padrão de severidade é Deus. É Ele que estabelece um lado e outro. É Ele que estabelece o que o homem vai viver. Nós podemos escolher direita e esquerda. E a outra coisa que eu observei na mensagem desta manhã, que Abraão, ele dá a opção de Ló escolher. E Ló escolhe. Abraão, ele dá a oportunidade ao seu sobrinho de fazer uma escolha. Deus nos dá a oportunidade, nós podemos escolher. Mas o nosso Deus, é Ele que estabelece o padrão da bondade e o padrão da severidade. Ele está nesse nível. E um outro texto que eu quero destacar ainda nessa linha é o de Hebreus capítulo 6, verso 13. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Nós, discípulos de Jesus, aprendemos a dizer sim, sim, não, não. Nós não é da nossa
cultura, não é do nosso viver, o tal de ficar jurando, né? Alguns fazem esses juramentos. Na verdade, isso era muito comum dentro do contexto judaico. E essa linguagem que o autor de Hebreus traz é justamente para mostrar não a ideia do juramento em si, mas a ideia de que não há ninguém superior. Deus é o padrão. Por isso que ele diz, Deus jurou por si mesmo. Quando John Piper traz a nossa meditação, a ideia de firmar a nossa vida nesse tempo de coronavírus, de crise em Deus, é porque nós estamos firmados no único padrão que é o nosso Deus. E essa retidão divina, ela está ligada ou interligada com a bondade de Deus. Por muitas vezes nós temos dificuldade em compreender a bondade de Deus, porque nós avaliamos a bondade de Deus por aquilo que nós achamos que seja bom para nós. Aquilo que nos seja agradável momentaneamente. Mas um exemplo que a própria Bíblia usa em mostrar que o relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de pai e filho. E ele diz, usando a figura humana de pai e filho, que o pai, ele sabe o que dar para o filho na hora certa. Ele dá ou retém. Ele impõe limites ou ele dá as opções de escolha. E nós, como pais, nós vivemos isso. A nossa jornada, nossa caminhada da vida, ela nos mostra que os nossos filhos, tem hora que o que eles acham que é bom para eles, nós sabemos que não é. E por isso nós dizemos não. Nós impomos limites. No nível que nós estamos tratando aqui, de um Deus único que está num patamar ao qual nós estamos bem longe dele, a bondade de Deus se manifesta de maneira semelhante. Nós pensamos o que é bom para nós, mas é Deus quem sabe o que é bom para nós. E aquilo que Ele manifesta em sua bondade, nesse atributo maravilhoso dEle, mostra que justamente Ele está com o olhar à frente. Ou seja, Ele vê todas as coisas. Ele tem a visão do todo, e nós temos a visão do parcial. Por isso que muitas coisas que acontecem em nossa vida, nós não compreendemos. Mas a verdade é que Deus, Ele é bom. E a bondade dEle se manifesta para um fim, para um propósito, que Ele quer realizar na vida de todos os seres, toda a criação. Eu queria fazer uma pergunta, Daniel, em relação a esse atributo, a esse padrão divino tão alto. E ele estabeleceu lá em Levítico, né, para o povo, que eles deveriam ser santos porque Ele é santo. E Pedro vai repetir isso, que como Ele é santo, nós também devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. É um padrão muito alto, né? Como que é possível para nós que somos miseráveis pecadores, a gente alcançar esse padrão divino? A única maneira de alcançarmos esse padrão divino é em Jesus. Por isso que nós vivemos na graça de Jesus. Jesus é essa expressão da bondade de Deus. Deus não deixou a humanidade perdida.
Nós não encontramos na Bíblia nenhuma afirmação que Deus deu oportunidade de arrependimento aos seres espirituais, aos anjos criados que se rebelaram. A Bíblia também não diz por que Deus não deu essa oportunidade. E como nós aprendemos a ficar com aquilo que é revelado, nós devemos olhar para as Escrituras e perceber que a bondade de Deus se manifesta na pessoa de Jesus. E na pessoa de Jesus, então, nós podemos viver a santidade divina. A salvação, a Bíblia descreve como um ato e um processo. A salvação, ela é uma ação de Deus em abençoar o homem. Quando o homem recebe a Jesus como o seu Senhor e Salvador, e isso a Bíblia chama de novo nascimento, de conversão, há uma declaração bíblica que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que creem em Jesus, a condenação do jardim do Éden não alcança mais o homem. Aí já está o homem alcançando esse nível de bondade. O mal que a humanidade recebeu pelo pecado do jardim do Éden, ele perde o seu efeito, ele é anulado quando Jesus entra no coração das pessoas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a salvação não é só isso. A palavra salvação, ela significa libertação, cura. E nós, ao longo da vida, nós vamos experimentar essa libertação, essa cura. E Paulo vai dizer que o pecado não terá domínio sobre vós. Significa que, à medida que nós somos libertos do domínio do pecado, pessoas que eram dominadas por vícios, e vícios de muitas maneiras, porque às vezes as pessoas pensam em vícios só de beber e fumar, né? Mas existem muitos vícios que dominam os corações, dominam os pensamentos. À medida que a pessoa ela é liberta, ela é curada, ela é salva disso, a bondade de Deus se manifesta. E ela chega nesse nível de bondade. Mas também a Bíblia descreve que nesse tempo que vivemos na terra, nós ainda estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos ao mal. Por isso que ainda não estamos plenamente nesta santidade divina. Por isso que também a salvação, ela tem uma manifestação da glorificação, que é um momento quando nós, os crentes em Jesus, estaremos livres da presença do pecado, que é um momento que estaremos com Deus no céu. Pensando nisso, a bondade de Deus, ela está sempre presente. Primeiro, para toda a humanidade, oferecendo salvação. Todo aquele que nele crê. Segundo, à medida que o homem é santificado, e Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, e aí entra justamente esse relacionamento santificador que nós temos com Deus diariamente, de nos voltarmos para Ele, de nos arrependermos, de pedirmos perdão, de consertarmos a nossa vida, vai nos curando, vai nos levando para esse nível de santidade, até chegarmos à glorificação, onde nos é prometido, em Efésios capítulo 4, que nós estaremos na estatura do Filho de Deus.
nós estaremos vivendo essa santidade, essa bondade no nível divino. Com isso, a bondade de Deus, ela está presente em todos os momentos da história humana. Mesmo que nós não compreendamos algumas coisas que acontecem, e tem muita coisa que a gente não compreende, mas a bondade de Deus está presente. Os homens fazem suas escolhas em como receber e viver a bondade de Deus em sua santidade. Nesse momento agora que a gente está passando, você acha que nós devemos ter algum temor? Por exemplo, devemos temer a pandemia do coronavírus? E complementando essa pergunta, o Luciano, ele fala assim: podemos dizer que há basicamente 2 tipos de temores no mundo? Um temor que é mundano, preocupado com o tempo, com o corpo e menos com a vida futura, e outro que é bom e servil, com foco lá na eternidade, que descansa e se submete a Deus. A palavra medo, temor, ela tem a mesma raiz, né? Nós tememos aquilo que não conhecemos, nós tememos aquilo que nos ameaça. Não há de fugir que, como seres humanos, mesmo crentes em Jesus, nós tememos o que vai acontecer no amanhã. No sentido da nossa expectativa de vida, no sentido da nossa segurança física, segurança alimentar. A humanidade, ela vai temer por essas coisas, mas ela teme porque a vida que as pessoas vivem está focada nessas coisas. É interessante observar que as pessoas vivem voltados para isso. E Jesus, em Mateus capítulo 24, quando ele está falando sobre o fim dos tempos, ele fala que as pessoas viveriam esse cotidiano da vida. Casar, viver para o casamento, viver para comer, beber, essas coisas. O que ele quer dizer é que as pessoas vivem para esse foco. Nós vivemos essas coisas, mas o nosso propósito é o relacionamento com Deus. Por isso que o temor que a Bíblia nos chama a ter com relação a Deus, ele é um temor de relacionamento, de saber que toda a criação, toda a criatura, todo o tempo está nas mãos de Deus. Esse temor nos leva a um relacionamento com Deus de obediência. Um relacionamento onde nós sabemos que nós somos criaturas e que Deus é o Criador. Que nós, por nós mesmos, não fazemos nada. Jesus diz lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Nada. Nada podemos fazer. O temor que as pessoas vivem é um temor que traz o pavor da morte. E para eles a morte é o fechar, o encerrar todos os seus projetos de vida. Para nós é diferente. Nós vivemos um temor de um relacionar com Deus aqui neste mundo. Um temor de saber quem é Deus, mas que a morte não encerra os nossos projetos de vida. Na verdade, a morte, ela vai justamente nos levar para o propósito ao qual Deus nos criou, que é um relacionamento profundo com Ele e sem nenhuma interferência do mal. Fechando, terminando aqui o nosso tempo de reflexão,
Na semana que vem nós vamos tratar um pouco mais dessa soberania de Deus relacionada especificamente ao coronavírus. Esse tempo que está nos afligindo. E como que tudo aquilo que nós construímos ao longo dessas 3 semanas de entendimento bíblico faz diferença no nosso relacionamento com Deus. Faz diferença na nossa maneira de viver esta circunstância. Por isso que devemos ter consciência de viver para a glória de Deus, sabendo que estamos num mundo onde que, como diz Efésios capítulo 2, verso 3, por natureza somos filhos da ira, os homens são filhos da ira, e que a santidade de Deus é o nosso alvo, é onde nós nos firmamos. Daniel, para finalizar então, a gente tem aqui uma pergunta da Eliana, e ela vai trazer o texto de Lucas 12, versículos 4 a 7, onde os versículos 4 e 5 falam sobre o temor e a quem nós devemos temer, e nos outros 2 versículos, 6 e 7, nós vamos ler sobre o cuidado, o amor e o valor que Jesus nos dá. E ele diz: não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Temor e amor. Fala um pouco para a gente sobre isso, para finalizar. A nossa compreensão de temor e amor, eu volto para o relacionamento com os pais. Nós sabemos o quanto nossos pais nos amam. Nossa experiência familiar, e meus filhos sabem bem disso. Eu digo para eles que neste mundo verdadeiramente tem 2 pessoas que amam a eles, que é pai e mãe. Isso é inegável. Ao mesmo tempo, eu ensino para eles que eles devem saber qual o lugar deles como filhos e nós como pais. No relacionamento nosso com Deus, amor e temor sempre andam juntos. Sabendo que o Pai nos ama, e aí trazendo para o mundo espiritual, nós sabemos que somente Deus nos ama a ponto, como diz João 3,16, de morrer por nós. Ao mesmo tempo, Deus nos ensina o temor a Ele, que é justamente compreendendo que o amor de Deus se manifesta numa profunda proteção. E a proteção, ela envolve que a criatura tenha temor ao Criador. Às vezes alguns pensam que o temor que a Bíblia fala é aquele temor das religiões pagãs, onde se o seguidor, né, o devoto de um certo Deus não fizer o sacrifício suficiente, Deus não vai se agradar, Deus vai se irar, Deus vai se manifestar maldosamente. Castigar, bem lembrado aqui. Na verdade, o temor, ele é do relacionamento. Eu gosto sempre de voltar, e já preguei muitas vezes, no relacionamento do culto de Caim e Abel. Muitos não prestam atenção, e a gente sempre quando prega nisso, mostra que o texto é claro, que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Esse é o primeiro culto relacionado na história da Bíblia, de forma bem
detalhada. O temor é justamente isso. É uma relação de amor. Nós vamos viver porque nós compreendemos esse amor divino que está em nossos corações. O temor é essa manifestação de saber que Deus está cuidando de nós. Por isso que o texto de Lucas 12, 4 e 5, ele diz que esse relacionamento, nenhuma outra criatura, nenhum outro ser pode ter conosco, somente Deus, porque todo o poder está nas mãos dele. E Jesus adverte as pessoas quanto a isso, para que elas estejam atentas ao seu relacionamento verdadeiro com Deus. E me lembro aqui que Apocalipse, o livro que alguns têm medo de ler, ele faz algumas listas de pecados. E tem gente que fica preocupado com aquelas listas. Mas naquelas listas tem uma palavrinha chamada mentira. Os mentirosos. E às vezes nós pensamos na mentira de forma, no dia a dia, de falar alguma coisa que seja, na nossa linguagem atual, de fake, falsa. Mas na verdade não é isso. A referência ali é mentiroso no relacionamento com Deus. Quando nós pensamos em Caim, o relacionamento dele com Deus era mentiroso. Por isso que Deus não aceitou o culto dele, a oferta dele. Mas o relacionamento de Abel era verdadeiro. Por isso Deus aceitou o seu culto. E é nesse nível que Deus nos trata. É nesse nível que Deus nos abençoa e nos conduz. Nós estamos encerrando, nosso horário já passou um pouco. Nós vamos orar, agradecendo a Deus esse tempo. Domingo que vem continuaremos, também estaremos abertos às perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer diretamente durante a semana, pode nos fazer. E nós estaremos sempre prontos dentro daquilo que nós conhecemos, que Deus nos revelou. Na sua palavra nós respondermos. Oremos. Muito obrigado, Senhor Deus, pela graça do Senhor sobre nós. Obrigado porque temos esse tempo de aprendizado do Senhor. Ajuda-nos em nossas limitações. Ajuda-nos a conhecermos mais as verdades do Senhor para a nossa vida neste tempo. Abençoa a tua igreja. Fortaleça o nosso coração e ajuda-nos a trilhar os teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada a todos e até o próximo domingo.